estamos aqui mais uma vez para, em primeiro lugar, divulgar o nosso congresso que nós teremos no dia 3 de julho, que é o plano de retorno das atividades escolares presenciais, né? A gente tem dito que a escola privada não parou, ela só mudou de lugar. Ela estava na escola, mudou para casa, agora a gente está lutando para voltar com ela para a escola novamente. Mas a escola privada brasileira, ela tem 40 mil instituições, 38 mil, mais ou menos, de educação básica, umas 2 mil de ensino superior. São 15 milhões de alunos, 9 milhões na educação básica, outros 6 milhões no ensino superior. A escola privada brasileira emprega 1.700.000 pessoas, mais de 800 mil professores. A escola privada brasileira, na última avaliação do PISA, o INEP divulgou os resultados separados da escola privada, da escola pública e do Brasil, né? O Brasil, todo mundo sabe, vai muito mal na avaliação internacional do PISA, todos os anos. Mas dessa vez, como saiu a escola privada, nós podemos contatar aquilo que a sociedade brasileira já sabia. A escola privada no Brasil é a escola de primeiro mundo. Em leitura, nós estamos junto com a Noruega, em ciência, junto com a Alemanha. Em matemática, junto com os Estados Unidos. Ou seja, a escola privada é a escola de primeiro mundo no Brasil, né? Como eu digo, tenho repetido, a escola privada é um patrimônio brasileiro. Um patrimônio brasileiro construído com o dinheiro dos pais, com as mensalidades escolares, e muito bem administrado pelos gestores privados, tornou essa escola que todos nós conhecemos. Então, queria passar a palavra aqui para a nossa vice-presidente, que já falamos, e sempre estamos falando disso aqui, a Amable Passos, ela é nossa representante em Brasília, foi presidente da FENEP, é uma guerreira que nós temos lá, que nos ajuda muito, nos defende, como eu digo sempre, das mazelas que Brasília consegue fazer para o Brasil, especialmente para a escola privada. Eu queria passar para ela a palavra. Nós temos uma grande luta pela frente aí, né? Hoje temos o prazer aqui, a Amable vai apresentar, mas o Rafael, queria agradecer já, Rafael, a parceria do SAS, né, que é um sistema que vai nos ajudar aí no Congresso, está junto com a escola privada, nessa nova fase que a pandemia vai tornar todos nós brasileiros, mas especialmente a escola brasileira. Eu tenho dito para as famílias, a partir do ano que vem, a partir dessa pandemia, as pessoas continuarão tendo filhos. Os filhos não tem como a gente rescindir o contrato. E elas precisarão de uma escola para ajudar a educar os filhos. E essa escola no Brasil se chama escola privada. A escola privada que tem as condições, não econômicas, mas as condições de gestão, de eficiência, de dedicação, para ser essa escola que a sociedade brasileira precisa, com ou sem pandemia. Amable, por favor. Olá, obrigada a você, Ademar. Obrigada a você que está ligado aqui no canal do YouTube da FENEP. Nós temos muita alegria em recebê-los. Temos feito algumas lives. Se você está ansioso como a gente para retornar à aula, é aqui mesmo o teu lugar. É aqui mesmo que a gente vai discutir, é aqui mesmo que a gente vai estar junto, tendo ideias e debatendo, né? E a gente vai fazer isso num congresso de uma forma muito sistematizada, e nós convidamos você para estar conosco. Ele não tem custo, você precisa apenas se inscrever no nosso canal e estar conosco no dia 3 de julho. Lá você vai ter um debate enorme sobre práticas novas, o que vai ser da escola, a questão da gestão, a questão financeira, ou seja, o congresso está muito amplo, você vai gostar de ver que tudo aquilo que nos incomoda nesse retorno, que nos preocupa, vai ser debatido ali por nossos convidados. Se você é nosso convidado especial, não esquece não, faz lá a sua inscrição, né? E o nosso congresso está tão legal que a gente tem como parceiro o Sistema SAS, né? E a gente está muito feliz de ter você, Rafael, com a tua empresa aqui, e principalmente porque a tua parceria traz valor, agrega valor ao nosso congresso, e eu tenho certeza que você já tem caminhos mais consolidados e vocês vão dividir com a gente esses caminhos, né? Por isso eu te dou as boas-vindas, mas eu quero dizer para você que está ligado com a gente, vai deixando aí sua dúvida, vai deixando sua dúvida no chat, porque depois a gente vai debater sobre isso, tá bom? É com você, Rafael. Obrigado, Amable, professora Amable, professora Ademar. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite para essa participação especial aqui junto com a FENEP. Meu nome é Rafael Martins, sou diretor executivo aqui do SAS, onde eu trabalho com os times da consultoria educacional e do marketing. Para quem não conhece o SAS é uma plataforma de ensino que acredita muito no papel da escola privada, assim como o professor Ademar estava comentando, e a gente se posiciona como parceiros, acima de tudo.
parceiros para ajudar as escolas a levar uma melhor educação para os seus alunos, uma parceria em diversas dimensões, desde materiais didáticos, tecnologia, formação de professores, consultoria pedagógica, consultoria de gestão. É uma proposta bastante ampla para apoiar as escolas, que são, com certeza, atores fundamentais da nossa sociedade, e que a gente tem muito carinho na forma com que a gente cuida de cada uma das nossas escolas parceiras ao longo do dia a dia. Se vocês tiverem mais interesse sobre o SAS, aqui embaixo no link tem uma página falando sobre o SAS online. Mas vou parar de falar um pouco do SAS para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre o tema da nossa conversa, que é sobre o que vai acontecer com o mercado de educação básico após a pandemia. Vamos lá. Então, para começar, eu queria contar aqui um caso que a gente estava discutindo um dia desses. Um exemplo de um professor, um engenheiro civil e um cardiologista que, eventualmente, durante 20 anos, se afastaram de suas profissões. O engenheiro civil, que parou lá no ano de 2000, veja, só 20 anos atrás, e vai tentar hoje ser engenheiro civil, construir um prédio, esse engenheiro civil não consegue nem começar a trabalhar direito, porque a quantidade de softwares que ele tem que utilizar, a quantidade de recursos que existem são muito diferentes, e ele não consegue exercer sua função. O cardiologista também é uma situação parecida. Ele vai chegar numa sala para fazer uma operação e ele não conseguirá, de nenhuma forma, fazer essa operação, porque as máquinas agora que fazem as operações, ele provavelmente até vai estar numa outra sala, nem vai estar na mesma sala do paciente. Já o professor, até o dia 15 de março, ia fazer exatamente a mesma coisa que ele fazia 20 anos atrás. Ele ia entrar na sala de aula e dar uma aula possivelmente muito parecida com a aula que ele dava 20 anos atrás, obviamente com algumas adaptações de conteúdo. Só que, se ao mesmo tempo foi a carreira que talvez tenha tido entre essas três a menor mudança nesse período de 20 anos, também é que teve a maior mudança nos últimos 3 meses. Porque num piscar de olhos, do dia para a noite, a forma de ensinar mudou completamente. Ao momento ao passo que tivemos que fazer isso à distância, e aí, obviamente, o modelo de ensino tem que ser completamente repensado e tem que ser completamente revisto, como o professor faz. Os pais, quando começaram essas aulas não presenciais, começaram numa atitude bastante reativa, mas os professores, as escolas, ao longo dessas semanas, desses meses, em muitos casos conseguiram reverter essa percepção e deixaram os pais muito satisfeitos, pelo menos nas escolas parceiras do SAS, em outras escolas que a gente sabe, muito satisfeitas com o nível de esforço e dedicação com essa mudança, que foi uma mudança, não sei se a gente consegue pensar, o professor Ademar estava comentando, 800 mil professores no Brasil, que outra mudança que afetou 800 mil pessoas de uma vez só, tão rápida, aconteceu na história. Isso sem dúvidas, um caso bastante peculiar. Então, acho que é um pouco esse o pano de fundo que a gente queria ter nessa conversa de hoje, para contar um pouquinho sobre esse momento e, naturalmente, dos próximos passos e o que vem por aí na educação básica. Deixa eu ligar aqui. Então, vamos lá. Conta para nós aí como é que você enxerga essa questão aí. Pois nós estamos aqui, na verdade, tem esses 3 meses, que é mais ou menos o tempo que nós tivemos aí, de escola em casa, né? Tem uma série de realmente há uma reinvenção muito grande, é bonito de ver, como a gente tem dito, eu tenho visto no Brasil todo, é amável, tem acompanhado, né? É bonito de ver como os professores se reinventaram em 24 horas. Nunca foi planejado, nunca foi imaginado que fosse possível fazer desse jeito, né? Mas e aí? O que vai ficar? Então, conta pra gente aí. Esse é um ponto bem interessante, porque pensa que a gente vai ter, na verdade, no mínimo, mais 2 mudanças grandes. Uma mudança grande que vai acontecer agora no segundo semestre, em que você vai ter uma transição de modelos, né?
a gente no SAS acredita que não vai ser do dia para a noite que todos os alunos vão estar de volta para a sala de aula e voltaremos ao cenário lá de 15 de março. Isso aqui vai ser uma transição bastante complexa, até porque muitos dos pais, a gente já rodou pesquisa, a gente sabe até que alguns dos Cineps do Brasil já rodaram pesquisas com pais, e a gente viu que os pais não estão confortáveis de colocar seus filhos de volta à sala de aula já no primeiro dia possível, alguns pais, né? Outros pais estão disponíveis. Então, o primeiro passo aqui dessa conversa vai ser como gerenciar essa transição, uma transição que vai ter que demandar possivelmente uma continuidade de um modelo híbrido, um modelo em que parte dos alunos vão estar na sala de aula, parte dos alunos não estarão na sala de aula. E aí, se a gente pega algumas das referências internacionais de países que fizeram essa transição, a gente viu já a Coreia do Sul, o próprio Portugal, um país que já fez super bem essa transição, existem exatamente esses protocolos, né? Como vai ser? Vamos começar por alguns segmentos, algumas séries, vamos revezar as salas de aula. Tem um monte de adaptações que vão ter que ser pensadas, inclusive de infraestrutura, né? Se você tiver os dois modelos ao mesmo tempo, no limite você teria que ter o dobro dos professores, para um professor da aula presencial e outro professor da aula online. Isso não será possível, as escolas não têm capacidade de dobrar a sua folha de professores. Então, você vai ter que ter uma infraestrutura para, talvez, o mesmo professor que está dando aula ao vivo, lá na sala de aula, talvez esse mesmo professor vai também ser gravado e vai participar da sala de aula, mas como é que o aluno que está em casa vai interagir com esse professor? Tem muitas dúvidas, né? E aí alguns modelos que a gente tem discutido, acho que esse é um deles, o outro é você manter algum tipo de aulas gravadas para você usar com seus alunos. Então, tem aqui uma quantidade relativamente grande de recursos e possibilidades, e cada escola vai ter que pensar muito no seu planejamento. Não dá para fazer de uma forma única, até porque a gente sabe que cada parte do Brasil está tendo uma resposta a essa pandemia, né? Tem cidades que já estão abertas praticamente, que a população está muito mais tranquila, e outras cidades em que os pais estão muito mais aterrorizados. Então, esses são alguns dos fatores que as escolas vão ter que levar em consideração. Essa é a primeira fase. Provavelmente, eu não sei se, vou dizer, provavelmente vai durar boa parte do segundo semestre, mas talvez o que eu sugeriria para as escolas esteja pronta para durar boa parte do segundo semestre, porque caso dure, é melhor você estar pronto do que ser pego de surpresa novamente. Então, mas naturalmente essa parte da transição ela vai ser bastante importante. Depois, pensando já provavelmente mais em 2021, ou talvez um pouquinho desse ano, a escola vai ter que repensar o seu modelo, né? Acho que está ouvindo demais essa palavra, essa frase do novo normal, né? Todo mundo está usando bastante. O que é o novo normal? O novo normal na escola não pode ser o normal que a gente tinha até dia 15 de março, porque as pessoas testaram as tecnologias e elas gostaram. E a gente viu professores gostando, a gente viu alunos gostando, a gente viu pais gostando de parcelas desse modelo. Então, alguma coisa dele, ele vai continuar acontecendo. Por exemplo, primeira coisa que a gente viu muito nessa transição, né? O aluno ficou um pouco mais autônomo, né? O aluno teve mais autonomia para decidir um pouco o seu caminho. Naturalmente, a gente não pode decidir ou esperar uma autonomia gigantesca de alunos novinhos, né? Isso aqui, não estamos falando de adultos, estamos falando de crianças. Mas eu queria aproveitar para contar uma história aqui, que é a seguinte. Quando eu estava fazendo meu mestrado, eu fui bolsista da Fundação Estudar e da Fundação Lehman, que são duas fundações, e duas pessoas que eram da minha turma, elas passaram por fazer engenharia da computação em Stanford, né? Eu estava lá em Columbia, em Nova York, e eles acabaram não indo fazer. Em algum tempo depois, eu descobri que eles não fizeram a faculdade mesmo, abriram uma empresa nos Estados Unidos de cartão de crédito, e essa empresa hoje vale mais de $1 bilhão. É um super sucesso. E aí, enfim, fui conhecer um pouco mais a história, e o que aconteceu? Os fundadores da Fundação Estudar e da Fundação Lehman acabaram sendo os mentores dessas pessoas. Então, eles, obviamente, muito inteligentes e muito autodidatas, conseguiram aprender o que aprenderiam na faculdade por conta própria, muito sendo tutorados por essas pessoas. Bom, é isso aqui que eu estou dizendo que vai acontecer na educação básica? De jeito nenhum. Porque estou falando aqui de duas pessoas brilhantes, de outro nível, muito raro. Mas
essa relação de mentoria que houve lá no caso extremo é possivelmente a relação que o professor vai ter que ter cada vez mais com o seu aluno, né? Não é mais um professor, uma aula em que só o professor fala do começo ao fim e o aluno só ouve. Vai ser uma relação de troca maior, vai ser uma relação de mentoria maior. Isso vai naturalmente demandar uma abordagem mais individualizada do professor, que é obviamente uma complexidade muito grande, e uma carga de treinamento para o professor dessa mudança que também vai ser razoável. Então, a primeira coisa é essa, assim, acho que o aluno vai continuar sendo mais autônomo e o professor provavelmente vai ter que pensar como ele vai ser mais mentor desse aluno, dada a quantidade de recursos que estão ali disponíveis para ele, e essa quantidade de recursos se mostrou na pandemia gigantesca, né? Difícil até você saber o que eu faço, por tanta coisa que apareceu por aí, né? Segundo ponto é que nessa visão do professor ter uma visão mais individualizada, a tecnologia vai ajudar ele, né? A tecnologia vai ser um aliado do professor para ele saber qual é a trilha de cada um dos seus alunos. Então, a gente até lá no SAS tem trabalhado muito com isso, mas assim, como é que esse aluno está se desenvolvendo ao longo das provas, ao longo do ano? A participação dele está funcionando? Ele está fazendo? O que ele não está fazendo? Quanto mais relatórios e inteligência, talvez até podemos usar a palavra da moda, inteligência artificial, a tecnologia trouxer para o professor, isso vai facilitar para que ele consiga ter essa abordagem mais individualizada com cada um dos alunos. E uma terceira mudança, que com certeza vai acontecer, é o ensino híbrido, né? Então, o uso de sala de aula invertida, que é uma coisa que a gente já discute no meio de educação há muito tempo, provavelmente vai acontecer cada vez mais, né? O professor sugerindo para que o aluno faça leitura de algum artigo, ou de um vídeo, ou de alguma coisa antes de chegar na sala de aula, para chegar na sala de aula mais uma visão de discussão. Isso, obviamente, vai mudar um pouco, se eu estou falando do infantil, se eu estou falando do ensino médio, mas nessa crescente ao longo do tempo, isso pode ser um pouco mais utilizado. Tecnologias de gamificação, por exemplo, então, para o aluno enxergar o ensino não como uma coisa maçante, mas como uma coisa divertida. Quanto mais isso for possível, mais ele vai gostar da experiência do ensino. Então, enfim, tem também tecnologias aqui nessa frente, mais de tecnologias para os alunos, que com certeza vão ser cada vez mais relevantes nessa, vamos dizer assim, nessa segunda fase, né, que é a fase já quando a pandemia acabar e as escolas tiverem que pensar como vai ser esse novo normal. Então, em alto nível, essas são algumas tendências que a gente está enxergando aqui para o segundo semestre e para o ano que vem. Ok, Rafael, obrigada, né? Lembrando que você também pode participar conosco, deixando a tua pergunta no nosso chat, e também pode fazer a sua inscrição e participar dia 3 de julho do nosso congresso. Rafael, entre os inúmeros pontos que tem esse retorno, nesse momento que estamos, uma coisa que é bem delicada é a relação com a família, não é? A gente mudou muito essa relação entre escola e família, e como a Ademar falou, que antes a gente ia na escola, agora a escola vai dentro da casa, né? A escola está dentro da família e participando com a família. Então, mudou bastante essa relação, né? E como é que você enxerga, como é que o SAS trata essa relação, essa preocupação que tomou conta de todo mundo, de pais e de diretores? E quais foram aquelas iniciativas que te chamaram a atenção? Que falaram assim, puxa, isso aqui é legal. A primeira coisa é o seguinte, né? Eu acho que hoje os pais veem um valor na escola que eles não viam antes da pandemia. Hoje, todo mundo aqui fazendo essas videoconferências e tendo que gerenciar sua casa ao mesmo tempo com os seus filhos, eu acho que os pais hoje conseguem ver um valor da escola que eles não viam até então e que talvez vai criar uma nova relação, né? Uma relação de mais proximidade. E eu acho que esse, na verdade, professora Amabile, a principal mudança, a proximidade entre pais e escolas que a gente viu como boa prática. Então, a quantidade de lives que as escolas, nossas escolas parceiras estão fazendo com seus pais, nunca foi vista anteriormente, né? Antigamente você tinha ali uma ou outra reunião de pais e mestres. Agora tem escola que faz toda semana uma reunião, uma live com os pais e contando coisas, pensando como fazer. Então, isso aqui criou uma proximidade do corpo diretivo da escola com os pais muito maior, né? Segundo, o papel que o pai tem na educação, né? Eu acho que anteriormente
a relação aluno-escola era uma relação que não passava pelo pai, né? Basicamente, o pai deixava lá o aluno na escola, deixava ele lá o dia inteiro, pegava no final do dia. Obviamente, o pai também educava o filho na sua casa, mas sem uma integração entre essas duas coisas. A gente vestia a educação dada pela escola e a educação dada pelo pai eram quase coisas diferentes. Agora, você vê, por exemplo, um monte de escolas mandando um roteiro de estudos para o aluno e para o pai, né? Então, o pai começa a saber o que está acontecendo, se interessar pelo que está acontecendo e se aproximar um pouco mais desse processo. E eu acho que as escolas que estão gerenciando melhor essa aproximação dos pais com os alunos são as escolas que estão conseguindo fazer com que os alunos aprendam mais ao longo da pandemia. Uma terceira coisa que a gente também viu os pais, eles começaram muito reativos, né? A gente acompanhou diversas reuniões de pais querendo desmatricular alunos, querendo descontos de 50%, 100% e não sei o quê, né? Uma reação inicial bastante dura, que eu diria que é até natural, quando vem um fator tão grande do desconhecido, as pessoas acabam muitas vezes exagerando, psicologicamente até dizendo, né? Mas que no final do dia fez com que, ao longo desse processo de aproximação dos pais com os alunos, criasse várias ferramentas de conversa, inclusive de acolhimento desses pais, né? Muitas escolas que colocaram psicólogos à disposição desses pais para discutir como é que está sendo a relação com o filho, como é que está andando em relação ao humor do filho. Então, essa proximidade ela também ficou no caráter mais pessoal, de como está a vida dentro da casa das pessoas, que era uma coisa que era pouco comum, pelo menos eu não via tão comumente nas escolas antes da pandemia. Então, eu acho que tem aqui várias mudanças, né? Agora, quando a gente pensa mais para frente, a gente tem que pensar, beleza, mas o que os pais vão esperar da escola no futuro? E aí a gente tem algumas visões, né? O que ele está esperando aqui para frente? Primeiro, que esse canal de comunicação continue existindo, né? O pai provavelmente ele vai esperar que ele continue podendo participar mais da educação do filho. Não nesse nível que a gente teve na pandemia, porque essa grande crise gerou esse interesse maior, mas vai ter que ter mais canais de participação, e aí, obviamente, todas as ferramentas de tecnologia vão ajudar que isso aconteça, né, os fóruns com os pais, as lives com os pais, alguma coisa nesse sentido aqui vai continuar acontecendo, muito provavelmente. Segundo, que como agora o pai enxerga, lembra aquela relação que era entre escola e aluno como uma coisa, entre pai e o filho como coisas diferentes, agora ele vai querer ver isso uma coisa como uma coisa mais única. E aí aquela história de formação integral do aluno passa a ser mais relevante. A gente sabe que a própria BNCC ela vai muito nessa visão de formação integral do aluno, né? Pensando na formação de habilidades e não apenas de conteúdos. Então, isso aqui, na verdade, provavelmente vai ser uma aceleração de um caminho que já estava sendo percorrido pelo meio educacional do Brasil, mas isso aqui provavelmente vai ser cada vez mais importante, né? O pai vai querer que a escola também forme mais e complemente aquela parte da educação que ele mesmo dava. Então, a gente já ouviu falar muito de habilidades socioemocionais, cultura maker, formação de habilidade mesmo, né? Então, essa é uma visão que provavelmente vai ficar cada vez mais forte para o futuro. E é interessante, ontem a gente também teve uma live no SAS, e a gente estava conversando com o professor Leandro Carnal, né? E ele contou uma história que achei muito interessante, vou compartilhar com vocês. Ele falou, olha, nos anos ali de 62 e 63, quando ele estava na USP, ele falou, eu praticamente não tive aula. Era um momento que tinha muita greve, muita manifestação política, um monte de fatores que fez com que ele praticamente não tivesse aula, mas essa era a geração acima da dele. E ele falou assim, interessante, quando você vê a produção acadêmica dessa geração de 62 e 63, ela é a maior da história da USP, né? Esses acadêmicos que foram formados naquela época, maior do que qualquer outra que veio depois. Embora esses foram as pessoas que passaram menos tempo na sala de aula. E aí a provocação que ele trazia era o dever cívico, a capacidade de argumentação, as habilidades que foram desenvolvidas por aquele contexto fizeram aquelas pessoas muito mais preparadas para o mundo do que as outras que só estavam na sala de aula. Então, é um pouco essa discussão, né, de
como é que eu vou formar o aluno, não só no conteúdo, mas nas habilidades. E isso eu tenho certeza que será uma tendência cada vez maior dentro do mundo da educação. Mas aí você falou uma palavra agora, negócio de desconto, negócio de preço, né, de custo. E a escola privada, nós somos acostumados a lidar com isso, né? Ou seja, a escola privada é um único setor no Brasil em que é obrigado a entregar o ano letivo ou o semestre, no caso do ensino superior, mesmo que o pai não pague nada. Você não pode rescindir o contrato no meio do contrato só porque você quer, só porque o cara não pagou, né? No Brasil é só no Brasil que assim é só o setor de educação, né? Se você não pagar a conta de luz, eles cortam a luz, nem que estraga a tua carne na geladeira, né? Mas a escola você não pode cancelar o contrato. Então, inadimplência não é um problema importante, é um problema importante, mas não é uma coisa que seja novidade para o setor, né? Nós sempre administramos isso com muita competência. A pandemia aumentou bastante o problema. Agora, esse novo modelo, né? Essa gestão, tem questão de gestão e tem uma questão importante de custo. E como é que você enxerga esse futuro? Como é que você vê essa questão do preço, a questão da inadimplência, essa questão toda? Como é que você enxerga isso? E acho que você falou um pouco aí assim, a sociedade vai questionar também um pouco esse papel da escola, né? Que você acaba tendo que ver que papel é esse, que até agora, por muitos anos, a escola tinha um papel de você levar o filho para lá e desenvolvia no ser humano a capacidade dele ter que é a nossa capacidade de sermos camaleões, né? Nós somos muito, num lugar nós somos de um jeito, da igreja, e nos campos de futebol nós somos de outro. Na escola, a gente aprendia que tem que obedecer as regras da escola, aquelas que sejam lá em casa, as regras de casa. Agora que você misturou esse negócio, ficou um pouco mais complicado para os humanos jovens, né? Então, mas assim, acho que a questão maior é assim, a questão do custo disso. Como é que você vai fazer essa administração e como é que você enxerga essa questão toda? Veja, professor Ademar, em um dos nossas lives também lá do SAS, a gente teve uma discussão sobre o que essa crise aqui significa financeiramente para as escolas, né? E a gente chegou à conclusão de que essa aqui é uma crise de liquidez e não uma crise de fundamentos. Tá? O que isso aqui significa na prática? Imagina aquele caso tradicional do banco, né? Imagina um banco que ele tem bons fundamentos, ele toma dinheiro de algumas pessoas, empresta dinheiro para outras pessoas e faz isso aqui direitinho. Aí chega um dia, alguém cria um boato de que esse banco está fechado, todo mundo vai para o banco tentar sacar o dinheiro, né? Porque ele não tem o dinheiro lá, ele emprestou esse dinheiro para outras pessoas. Isso é o chamado crise de liquidez. Então, a visão dessa crise em relação à parte financeira das escolas é a mesma coisa. Em que sentido? Existe uma crise de liquidez agora, né? Muitas escolas estão passando por um momento de extrema dificuldade, com inadimplência, com desconto, e esse é o momento que vai se viver agora. Provavelmente, no ano que vem, ou quando voltarem as aulas presenciais, os fundamentos da escola continuarão os mesmos. Então, possivelmente, você voltará a ter um negócio que vem na escola como um negócio, que tem as suas finanças que são arrumadinhas, como elas sempre foram até lá o dia 15 de março. Então, acho que essa é a primeira coisa, e por isso que é muito importante que as escolas enxerguem isso aqui como uma janela, uma crise de liquidez, e, eventualmente, a forma de lidar com crise de liquidez é tomando recursos externos, né? E aí eu acho que não vamos entrar tanto no detalhe agora, mas muitas escolas vão acabar usando mão desses programas do governo de empréstimo, seja lá para pagamento de folha, seja para pagamento de seus outros custos, para conseguir passar por essa crise. Mas, tirando essa visão mais macro, eu acho que é interessante, a gente fez também algumas pesquisas e viu que a diferença de aumento de inadimplência entre as escolas foi muito grande. Então, eu tinha escolas que estavam ali com 4% de inadimplência e que subiram para 8%. Essa escola, sendo bem sincero, é ruim, mas ela não vai sofrer tanto. Esses 4 pontos percentuais, ela vai sobreviver. Mas a gente viu escola que estava com 10% de inadimplência antes da crise e que depois da crise subiu para 50%. Essa escola aqui está com um problemaço, né? E aí, o que a gente tem discutido com as escolas são algumas coisas, né? Primeiro, essa diferença de inadimplência, de aumento de inadimplência, pode ter a ver com dois fatores. Ou por uma questão de público, ou seja, o público da minha escola é um público que está sofrendo mais com a crise. Então, tenho certeza que nessa escola que só subiu para 8%, poucos dos pais foram demitidos, poucos dos pais ficaram sem renda. Então, é uma questão muito grande de público. Mas tem também uma questão muito importante de proposta de valor.
a gente vê também claramente que as escolas que conseguiram se adaptar melhor ao modelo de ensino à distância são também as escolas que estão tendo menos problema de inadimplência, porque o pai está vendo o valor do ensino, né, naquele momento e, portanto, se esforçando para continuar o pagamento. Obviamente, aí tem uma discussão do ensino infantil que é dificílima, mas eu vou deixar essa por um instante à parte. Tá? Se existem esses dois motivos, uma coisa que a escola tem que entender, para começo de conversa, a gente falou já para muitas escolas nossas, é saber diagnosticar isso. Né? Então, você, coordenador, diretor de uma escola, você sabe quantos por cento dos seus pais foram demitidos ou estão com a renda comprometida? Né, para saber se é um problema de público? Você sabe como está sendo percebida de forma geral pela sua comunidade de pais a sua solução? Se você não sabe, se você não fez uma pesquisa ou conversas constantes com esses pais, você provavelmente vai usar remédios errados. Porque para cada uma dessas situações existem remédios. Né? Existe um remédio de, eventualmente, desconto, né, que pode ser feito, e aí em cada caso é de um jeito, não estou dizendo que tem que fazer, e aí a gente tem sugerido para as nossas escolas, obviamente, segurar o máximo possível, mas ir numa linha muito de caso a caso. Né? Então, é muito melhor, imagina que você tenha que fazer uma escolha absurda aqui, tá? Vou dar 100% de desconto para 20% dos meus alunos, ou 20% de desconto para 100% dos meus alunos. Nesses dois mundos extremos, a gente acha que, nesse caso da crise, provavelmente é melhor você dar 100% de desconto para 20% dos alunos. Por quê? Porque você deveria concentrar o seu desconto naqueles alunos cujos pais estão sofrendo com desemprego ou com perda de renda. Né? Não é injusto você fazer isso. Então, essa é a primeira questão, assim, que às vezes você quer fazer uma coisa linear, mas o linear não necessariamente é o melhor a ser feito nesse momento. Segunda coisa não pense necessariamente no desconto. A gente também tem sugerido muito você ir pelo caminho do parcelamento. Então, se o pai não consegue pagar nesse momento, tudo bem. Não precisa dar o desconto. Fala para ele pagar lá em outubro, em novembro, em dezembro, que, naturalmente, se vai ter algum risco de inadimplência daquele valor no futuro, mas pelo menos alguma parte daquilo você recebe. Quando você deu desconto, você abriu mão 100%. Né? Então, isso aqui é um pouco a visão de alguns remédios que podem ser dados nessa crise, que passa muito por você conhecer qual é o seu problema e pensar com carinho em qual é o remédio para a crise de liquidez. Agora, um outro assunto é como você vai fazer a gestão da sua escola no futuro, no tal do novo normal, o tal do 2021. E aí, esse mundo aqui é completamente diferente, né? Porque você vai ter, por exemplo, uma competição muito maior, por exemplo, na campanha de matrículas que está vindo aí. Então, quem não se preparar muito bem para o novo normal vai ter mais dificuldades. Então, não é só gerenciar a crise de liquidez, vai ter que repensar várias das práticas de gestão para o futuro. Ok, Rafaela. Bem legal a tua colocação, né? Vai bem de frente assim com aquilo que a gente mais nos traz angústia, né? Você viu na fala do Ademar, quando ele começou, que a gente tem hoje aproximadamente 42 mil escolas entre educação básica e ensino superior, né? O ensino superior teve aquele movimento de fusão e todo esse movimento de aquisição, entrada na bolsa, a gente acompanhou isso há uns anos atrás, teve um boom nesse mercado do ensino superior. Mas a gente sabe também que vai começar a acontecer isso também na educação básica, né? E que a gente vai também ver esse movimento. Somado a isso, a gente ainda tem a questão que você acabou de dizer, a competitividade, a evasão de alunos, a questão econômica das famílias, né? Nesse ponto de vista de gestão que precisa ser reforçada e consolidada, né? Como é que você vê toda essa história de competitividade, como você falou? Veja, a primeira coisa que acontece quando você tem uma consolidação em qualquer setor é o aumento de profissionalização desse setor. Né? Então, em muitos negócios, em muitas áreas da economia, isso se vê acontecendo. Então, você eventualmente tem um produto muito bom, e muitas nossas escolas, né, vou usar esse termo produto, né, prestam um serviço muito bom,
e que deixam os pais e os alunos muito satisfeitos. Mas no momento em que você tem um movimento dessa consolidação, é quase que como a barra subisse um pouquinho, né? Você agora passa a ter concorrentes que não só fazem um bom produto, como também fazem uma boa gestão. E aí, também é importante deixar claro, melhorar a gestão não pode ser visto de forma nenhuma como deixar de lado o seu produto ou o seu serviço, né? Então, quando a gente fala que vai subir um pouquinho a barra na demanda da gestão, isso tem que ser feito mantendo o nível de serviço de ensino e aprendizado para os seus alunos, porque isso, no final das contas, é o coração da sua escola e sempre será. Não pode acontecer o que for de consolidação, será o ensino e aprendizado a maior fonte de vantagem competitiva de uma escola. Mas, no momento desse, a barrinha ali da profissionalização vai precisar subir. E aí, tem algumas coisas que talvez algumas escolas não sejam tão disciplinadas, que vão passar vão precisar ser um pouco mais disciplinadas. Então, começa pela gestão financeira da escola, né? Então, eu essa semana também estava conversando com algumas escolas sobre gestão de indicadores, né? E tem alguns indicadores de escola que são conhecidos, né? Quantos alunos você tem para cada funcionário na sua escola? Quantos por cento da sua receita da sua escola vem das suas atividades extracurriculares? Quantos por cento da sua receita você gasta entre aluguel, conta de água e de luz e outros gastos relativos à infraestrutura, né? Ao seu prédio e à sua infraestrutura física? Enfim, tem diversos, não vou, obviamente, ficar aqui discutindo no detalhe cada um deles, mas tem diversos indicadores de gestão escolar que, nesse momento, deveriam ser enxergados com mais carinho, né? Saber quanto que é. Você já fez esse estudo alguma vez? Você tem uma referência de quanto que é um bom número para isso? Você acha factível você melhorar? Se eu descubro ali que eu gasto, eventualmente, 15% da minha receita com o meu aluguel, que é geralmente um número bastante alto. Dá para renegociar? Dá para mudar? Não dá para mudar? Então, tem algumas coisas aqui que não vão mexer necessariamente no seu serviço de ensino, mas que muitas vezes pode fazer com que você chame a atenção algumas ineficiências que você está tendo e que é muito bom que sejam consertadas. Lembrando, não é para fazer isso, não recomendamos a ninguém fazer isso como um contraponto à mudança da sua qualidade do ensino, que sempre será o mais importante, mas se dá para, como a gente fala assim, cortar algumas gordurinhas que estão sobrando, por que não cortá-las, né? Um segundo processo, que esse é fundamental e muitas escolas não fazem ainda de uma forma muito profissional, é a gestão de captação de alunos e rematrículas, né? A gente sabe que hoje existem diversas ferramentas e formas de fazer isso bem mais eficientes, e aí posso citar aqui algumas, né? Desde se você usa a sua rede social de uma boa forma para que mais pais conheçam você, se você usa campanhas de marketing digital para que mais pais conheçam você, ou até coisas mais simples, você está fazendo que tipo de propagação né, da sua marca, da sua campanha, do seu logo, toda a sua campanha de marketing. Então, existem diversas questões dentro vamos dizer assim, mais da perspectiva de marketing da escola. Existem, inclusive, várias coisas na perspectiva de processos dentro da escola, né? Esse dia a gente estava discutindo com uma escola que tinha um buraco especificamente numa série. Assim, o 6º ano, por algum motivo, estava faltando alunos, né? Por qualquer que seja o motivo histórico disso ter acontecido, né? Eles não conseguiram gerenciar bem esse processo. Mas o pessoal da secretaria não sabia disso. Então, eles davam a mesma atenção para todos os pais que estavam vindo, sendo que um pai que era de 6º ano, que era onde eles tinham muitas vagas, deveria ser a prioridade, né? Então, existem algumas coisas para você acertar no seu processo para garantir que as pessoas estão dando a prioridade para onde realmente é necessário, né? Se eu estou cheio no meu 2º ano, eu vou falar para o pai, olha, nesse momento eu estou cheio, adoraríamos conversar com você de novo no futuro e gastar mais esforço com esse aluno do 6º. Então, tem algumas coisas ali no processo de gestão que também são importantes. Então, no final das contas, volto ao ponto inicial, né?
esse processo de consolidação está acontecendo, continuará acontecendo, ele vai demandar um pouquinho de melhoria nesse nível de gestão. Existem várias coisas que podem ser feitas que não impactam a sala de aula, e a sala de aula pode continuar tão boa como sempre foi, mas que você pode fazer um pouco melhor e melhorar o seu ensino, o seu aprendizado. Bom, como vocês podem ver, né, o pessoal que está nos assistindo, o Rafael é um craque, né? Você pergunta, o cara decorou o script direitinho, né, Amado? Mas, na verdade, temos que se aproveitar, né? Sem sacanagem com o Rafael, mas, na verdade, é um craque mesmo, né? Queria lembrar vocês que perguntem, coloquem perguntas, nós falamos bastante aqui. Ele falou todo o processo, né? Das dificuldades para a mudança, da dificuldade, como é que a gente vai fazer a volta, como é que será o processo de matrícula, como é que é o processo de gestão. A gente deu uma volta muito interessante do ponto de vista exatamente onde são o coração do funcionamento de uma escola, né? Então, quem não está pensando nisso, aproveite para perguntar para o Rafael, porque nós vamos ter um pouquinho de minutos agora para fazer algumas perguntas mais objetivas para ele. Mas, Rafael, nós temos 9 milhões de alunos na educação básica e 6 milhões aí no ensino superior, né? Nós enfrentaremos agora, durante essa pandemia, né, o Brasil já fechou 600 mil empresas, nós teremos uma crise brutal no mundo, né? Ou seja, terá uma crise muito grande de emprego, de renda, né? Isso vai ser muito, muito difícil. Nós, da federação, estamos atrás já de voucher, né? Buscar com o governo algumas coisas para trazer outros dinheiros para o setor, né? Voucher, pró-básico, umas coisas que são já uma demanda antiga da escola privada para melhorar a educação de todo mundo no Brasil e, por outro lado, também para que a gente possa melhorar o nosso processo de trabalhar por mais gente, né? Ter mais dinheiro no setor. Agora, nesse processo todo, ninguém consegue adivinhar, mas haverá uma grande perda de alunos aí, tanto na educação básica, no superior tem perdido bastante, porque as pessoas têm que pagar a escola, cancelam, trancam a matrícula porque não conseguem mais pagar. Quais as dicas que você pode dar aí para as escolas? Porque também teremos uma grande competitividade, ou seja, a gente vai enfrentar o ano que vem, né, para as matrículas, um processo brutal aí de competição, de desconto, vai ser um salve-se quem puder. Qual é a fórmula aí? Dá uma dica para nós, mas vamos desligar para que ninguém mais ouça, só nós aqui. Legal, professor Ademar. É o seguinte, acho que vale lembrar que no Brasil, mais ou menos 10% dos alunos na educação básica, uns anos um pouquinho mais, uns anos um pouquinho menos, estão matriculados na rede privada, né? E a grande maioria hoje está na rede pública. E aí, quando você pensa nisso, você pensa, mas por quê, né? Por que tem tanta gente na rede pública, sendo que a gente sabe que a rede privada, o professor, inclusive, comentou no começo, né, pelo PISA, que a rede privada tem um resultado tão melhor, né? E tem mesmo, a gente sabe disso, uma qualidade de ensino muito maior. Porque, obviamente, o Brasil ainda é um país pobre, né? E aí não necessariamente os pais conseguem arcar com essa mudança. E aí, nesse momento de pandemia, infelizmente, a gente tem visto talvez até um movimento muito ruim para as escolas privadas, eventualmente alguns cancelamentos e até pais tendo que matricular os seus filhos na escola pública. Mas, se a gente pensar aqui, tirando esse momento aqui, né, do tal da crise de liquidez, pensando um pouquinho mais no longo prazo, eu sou um otimista, tá? E se a gente pensar dessa forma, o Brasil é um país que tem todas as capacidades de se desenvolver, né? E todas as capacidades de aumentar a renda da sua população. Passamos por muitas dificuldades nos últimos anos, mas isso pode sim acontecer. Então, existe uma tendência positiva do comportamento de renda das famílias, mas tem uma outra coisa que a pandemia vai diferenciar, que agora a diferença das escolas públicas e privadas, que sempre foi grande, há uma tendência para ela crescer ainda mais, porque nessa visão de tecnologias, ensino híbrido, gamificação, o natural é que as escolas privadas façam a implantação desse modelo muito mais rápido do que as escolas públicas. Então, você, de alguma forma, consegue se diferenciar. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente tem uma vantagem aqui quase que econômica e uma diferenciação entre o ensino público e o ensino privado que talvez vai ficar cada vez maior.
Mas dentro do ensino privado, a competição, a gente já falou, está crescendo, vai ficar cada vez maior. E aí, para além dos pontos que a gente já foi discutindo, vai ser muito de como que a escola vai se preparar para esse novo normal, né? Como é que eu consigo pensar o que eu vou fazer? Eu sei que já tive uma discussão com um mantenedor esses dias e ele estava falando, poxa, Rafael, mas a gente nem conseguiu ainda resolver o problema do ensino híbrido, você já está querendo que eu explique para você como é que vai ser meu ensino ano que vem? Falei, olha, eu sei que é duro eu pedir isso, eu sei que provavelmente é demais, mas se você não estiver pronto para explicar isso, os seus concorrentes vão estar prontos. E daqui a pouco, quando chegar a campanha de matrícula, eles vão contar como eles vão fazer, e se você não contar, você vai ficar para trás. Então, eu sei que é duro, eu sei que estamos pedindo sempre demais das escolas, porque as escolas elas estão sendo muito pressionadas, mas essa proposta de ensino, essa revisão da proposta pedagógica das escolas, ela tem que ser feita. E quanto antes a escola pensar com carinho como vai ser a proposta pedagógica, internamente, com o seu corpo de coordenadores, com o seu corpo de professores, e chegar a uma conclusão de como fazer isso para o futuro, quanto antes ela fizer isso, melhor ela vai conseguir comunicar essa revisão para os pais e vai conseguir atrair mais pais para a sua escola nas campanhas de matrículas que, vocês bem sabem, não estão muito longe. Elas não começam em dezembro, elas começam muito antes de dezembro. Então, já estamos em junho e vai ser necessário conseguir articular esses conceitos da melhor forma possível. Então, acho que a minha sugestão é essa, na medida do possível, que as escolas revejam seus projetos pedagógicos, revejam a forma com que trabalham, repensem como vai ser o ensino para o futuro e, se possível, comuniquem isso para a sua comunidade, comuniquem isso para os seus pais e para os seus alunos, para conseguir se diferenciar e continuar atraindo a maior quantidade possível de aluno aí no segundo semestre para o ano que vem. Obrigada, Rafael, obrigada. A gente tem agora, Rafael, algumas perguntas com a interação com o pessoal que está ligado na gente, que a gente já agradece desde já, né? E o Marcos Storni, ele mandou 2 perguntas. Eu vou dirigir uma para você e uma para o Ademar, tá bom? A primeira pergunta do Marcos é com relação à rotina pedagógica das crianças da educação infantil no pós-pandemia. Essa eu vou deixar com você. E com você, Ademar, também a pergunta do Marcos também, ele diz assim, ele afirma que as escolas privadas vão sucumbir porque os alunos vão migrar da escola pública da escola privada para a pública, né? E que o Estado não tem a menor condição de atender, de acolher todas elas. E ele quer saber de você, Ademar, eu também passo a palavra para você, qual é a solução para essa equação? Então, uma pergunta do Marcos Stone para cada um. Vocês podem, por favor, responder rapidamente, que a gente tem mais perguntas aqui no nosso painel. Você responde primeiro essa? Eu respondo. A sua é mais difícil. O ensino infantil é a grande dor de cabeça de todos os mantenedores, né? Essa é realmente difícil. E também estava conversando com um mantenedor esses dias, ele estava reportando que os pais estavam reclamando que ele estava fazendo ensino à distância, né, com plataforma, não sei se era o Zoom, se era o Google, enfim, mas que as aulas sobre a reclamação dos pais é que a aula era muito curta, né, eram 20 minutos, coisas mais curtas. Ele falou assim, acho que esse pai não sabe o que acontecia aqui na escola, porque ele acha o quê? Que a criança aqui de 4, 5 anos vinha para a sala de aula e ficava aqui 5 horas me ouvindo o professor falar. Parece que ele não conhece o filho dele, né? Não sabe como as coisas funcionam. Então, é muito difícil, porque esse grupo é um grupo que não tem autonomia, por um lado, né? E é um grupo que não consegue ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, acho que primeiro ponto que eu queria dizer é assim, no final do dia, a escola tem que conseguir, ao máximo possível, preencher a rotina desse aluno com recursos diferentes. A gente tem parcerias, inclusive, dentro do SAS, de jogos, de vídeos educativos, né? Você conseguir fazer o uso de tecnologias com propósito educacional para você, de fato, fazer com que o aluno passe um pouco mais de tempo fazendo aquilo. O segundo ponto é que o pai tem que participar mesmo. Infelizmente, não dá para o pai achar que ele vai colocar o filho dele de 4, 5 anos no quarto com um iPad na mão
e que ele vai ficar lá o dia inteiro e não vai atrapalhar ele nas videoconferências, que é uma coisa que todo mundo aqui já viu acontecendo, uma criança vendo, uma criança que aparece às vezes pelada nas lives, esse monte de coisas que a gente já viu. Não dá, não é assim que funciona. Então, tem uma questão de conscientização dos pais. O que eu tenho visto é que muitas escolas, por essa dificuldade, elas vão acabar priorizando a volta do ensino infantil. Vai ser talvez das primeiras partes a voltar, porque essa é uma que está machucando muito os pais. Então, eu acho que muitas escolas vão ir por esse caminho de voltar o quanto antes. Mas mesmo voltando o quanto antes, né, tem aquela discussão se volta todos os dias, e o pai que não quer deixar sair porque tem um avô na casa que é grupo de risco, ele não quer que o filho seja o vetor de Covid. Então, tem que ter um pouco os dois lados, né? O lado de criar essas ferramentas mais divertidas para o aluno, para conseguir ocupar um pouco mais o tempo dele, ter uma parceria com o pai, para o pai entender o papel dele nesse processo. Ele não pode achar que ele vai ficar fazendo tudo sem participar, né? O filho vai ficar sem a participação dele e obviamente, na medida do possível, trazer esses alunos de volta quando for possível, com todas as preocupações sanitárias, de higiene, uso de máscara, uso de álcool gel, enfim, tem aí um monte de discussões sanitárias de como fazer essa volta para minimizar os problemas. Muito bom. Agora, nós já temos um plano de retorno, né? Nesse plano, né, nós já temos só para, né? E esse plano já considera isso, e estamos lutando exatamente por isso. A hora que libera o comércio, tem que liberar o comércio e serviços para que as escolas de educação infantil e fundamental 1 possam trabalhar, possam atender as crianças. Isso é uma demanda da escola privada brasileira já há 2 meses, né? Vamos lá, Mávila, a pergunta, né? Bom, em primeiro lugar, não tem hoje ainda uma demanda, uma saída muito grande de alunos da educação básica para a escola pública. Tem, sim, os números são pequenos. Nós temos 9 milhões de estudantes da educação básica, 2 milhões e meio só no ensino infantil na escola privada, dos 9 milhões, né? Na educação infantil tem bastante gente tirando da escola do 0 a 3 anos. Isso é um problema para os municípios, que vai se as escolas de educação infantil quebrarem, vai ser um problema importante para o município, porque vão ter que atender essas crianças, e se os pais não tiverem renda para pagar a mensalidade, e esse é o problema, que pode ser o problema, como o Rafael é um otimista, eu também sou, eu acho que a gente vai ter, as pessoas vão continuar tendo filho ano que vem, e quem puder vai pagar uma escola privada, vai investir na escola privada para educar seu filho. Então, assim, pode ser que a escola tenha que fazer uma baita de um esforço para administrar bem o seu dinheiro, o recurso, para que possa fazer uma escola que os pais possam pagar. Mas a escola brasileira que vai ajudar é a escola privada. Então, eu não tenho muita dúvida de que a escola que sobreviver e a escola que conseguiu dar um retorno, e a maioria das escolas privadas conseguiu um bom retorno para os pais, ela terá alunos no ano que vem. Eu tenho visto vários exemplos aí, e essas escolas vão ter fila para entrada, como sempre teve escolas que tinham fila para entrar no ano que vem. Mas o Rafael disse muito bem, tem que pensar como é que será essa escola no ano que vem. Tem que fazer uma proposta clara para os pais. Você pode até errar na proposta, mas não pode não ter, né? Então, eu acho que isso é a regra do jogo. Mas eu não vejo, eu acho que a pergunta é uma afirmação, eu tenho toda a razão. O Estado não tem condições de atender as crianças, na educação infantil não tem, nos municípios não tem. No ensino fundamental tem vagas até, mas a gente já sabe, todo mundo já conhece o resultado da escola pública, 50% das crianças chegam no 5º ano no Brasil inteiro e não sabe ler. E ninguém quer isso para os seus filhos. Na escola privada nós não temos analfabetismo funcional, não temos evasão, nós não temos essas coisas, né? Os alunos que começam no 1º ano nosso, quando chegam no 5º, todo mundo sabe ler. Terminam o ensino médio, vão para a faculdade. Então, as mazelas da educação não passam pela escola privada. Porque na escola privada tem eficiência, tem competência, tem gestão. Não há o que discutir. Então, assim, o pai só vai tirar se não puder pagar. E a hora que ele arrumar um dinheirinho, ele traz de volta. Então, o que eu dito para o diretor de escola, assim, cuida para não quebrar. No que vem, eles vão precisar de você de novo. Ok, obrigada, Ademar, obrigada. A gente tem aqui mais uma pergunta da Kícia Giriosato, e eu vou dirigir ela ao Rafael, né? Rafael, ela quer saber como é que você enxerga essa administração de uma turma dividida em 2 espaços, né? Ela está falando de uma turma presencial e da turma remota. Como é que você enxerga essa administração? Obrigada, Kícia.
Essa é uma discussão que a gente tem tido com as nossas escolas parceiras, né? Já disse que é uma das possibilidades que a gente tem aventado com elas, e ela demanda, no mínimo, uma infraestrutura diferente, né? Porque, no mínimo, vai passar ali por ter uma câmera dentro da sala de aula, e alguma rotina que permita que o aluno participe estando em casa, né? Que eu acho que é o mais difícil aqui. O mais difícil em teoria, você pensa assim, olha, eu coloco aqui uma câmera, alguns alunos estão na sala de aula e outros estão assistindo de casa, parece funcionar a priori, com algum ajuste de infraestrutura, vai ter que ter link de internet, vai ter que ter essa câmera e tal. Mas a grande dificuldade, que é onde os procedimentos têm que ser bem cuidadosos, é como é que o aluno que está em casa consegue participar? Como é que ele manda a pergunta? Como é que o professor lê essa pergunta e garante que ele está tendo esse acompanhamento? Então, aí tem bastante tecnologia por trás necessária para conseguir mediar esse processo. Porque, senão, a chance desse aluno ficar em casa, ter uma pergunta, não conseguir fazer, aí ele não conseguiu aprender, e aí ele começa a perder, né? A gente sabe, quando o aluno perde uma parte de um certo conhecimento, muitas vezes ele começa a atrasar uma sequência de conhecimentos, né? Então, esse é um risco que acontece. Por isso que tem que ter uma forma de tecnologia para conseguir embarcar essa discussão e, de alguma forma, ter uma solução para que o aluno que está em casa, por qualquer que seja o motivo, consiga fazer isso bem. Esse é um modelo. Tem um outro modelo de repensar salas, né? Então, talvez se alguns pais não estão confortáveis, a gente rever as classes dentro da escola para ter algumas turmas remotas, outras turmas presenciais, ou as turmas remotas vão ser turmas com mais alunos. A verdade é que eu dei uma resposta mais simples lá no começo, mas existe uma quantidade grande de possibilidades para fazer essa transição, e a gente sempre fala isso para as nossas escolas. Não tem receita pronta para isso. Você vai ter que entender quem são os seus pais, se eles estão dispostos a voltar, não estão dispostos a voltar, como é que está a situação na sua escola, e a partir disso, qual a sua infraestrutura da sua escola, dá para fazer, não dá para fazer, né? Cada uma dessas discussões tem que entender a sua realidade, e a partir da sua realidade, você vai usar um remédio um pouquinho diferente e uma solução um pouquinho diferente para esse modelo híbrido, né? Esse modelo de transição que pode acontecer, como eu disse. Espero que não, mas temos que estar prontos para caso ele aconteça ao longo do segundo semestre todo. Ok. Eu te agradeço muito, viu, Rafael? A gente já está conduzindo a questão aqui para o final, né? Eu já vou devolver daqui a pouco a palavra para você, para as suas considerações finais, né? E depois para a Ademar. Eu quero, nesse momento, aproveitar, agradecer a tua parceria no nosso congresso, a do SAS, né? E realmente eu quero te agradecer hoje a participação conosco nessa live. Foi extremamente esclarecedor, eu acho que você tocou nos pontos bem delicados, como a gente pretende fazer isso também lá no nosso congresso. Você que está assistindo a gente, não esquece, faça a sua inscrição. Mas eu quero agradecer também ao Leonardo, ao Marcelo, ao Anderson, que é toda a parte técnica que está atrás dessa live, o Ademar, e especialmente para você que esteve conosco e que vai participar com a gente lá no congresso. Eu estou esperando você, tá bom? Com você, Rafael, e depois com o Ademar para o encerramento. Obrigada. E mais nada, agradecer o convite. Para mim foi um prazer bater esse papo com vocês aqui hoje, com todo mundo que está em suas casas. Eu queria fechar com uma mensagem de otimismo, né? Eu disse que eu sou um otimista, então queria fechar com uma mensagem de otimismo, que as crises, elas acabam sendo grandes momentos de transição, e muitas vezes de uma transição para algo melhor. Então, daqui a 5 anos, eu acho que muitas escolas vão lembrar de 2020 como o ano mais duro de suas histórias, mas também vão lembrar como o ano que fez uma grande mudança dentro das suas escolas. E até compartilhar aqui um exercício que a gente fez também aqui com algumas escolas e no próprio SAS, que a gente às vezes faz um exercício aqui que é o seguinte: imagina agora uma manchete daqui a 5 anos da sua escola. Sua escola está na manchete do principal jornal aí da sua cidade falando a sua escola se provou a melhor escola da cidade, com o melhor ensino, os melhores alunos, algo do tipo. Cria uma manchete e pede para as pessoas escreverem qual que é a reportagem
que vai ser escrito daqui a 5 anos. E essa reportagem vai passar por dizer o que foi feito ao longo desses 5 anos para que chegasse nesse resultado. E aí isso talvez seja um bom primeiro passo para você pensar o que você precisa fazer para transformar essa crise numa oportunidade, num modelo de transição e num momento que vai fazer a sua escola sair mais forte e não mais fraca de um momento de tanta dificuldade que todos nós nunca esqueceremos pelo que passamos. Agora, Ademar, é com você. Muito bem, muito obrigado. Bom, todos que estão nos ouvindo e vão nos ouvir, né? Nossas lives têm uma coisa legal. Tem um tanto de gente que assiste e umas 5 vezes que assistem depois, porque as pessoas deixam no outro horário e assistem. Então, todo mundo que vai estar nos vendo, nós estamos aqui falando com o Rafael, do Sistema SAS, que é um parceiro do nosso congresso. E o congresso vai discutir com profundidade os 3, 4 eixos que nós vamos ter que enfrentar para reorganizar a escola para a volta às aulas. Um eixo de sanitário, um eixo pedagógico, e é um bom tanto disso que foi conversado aqui, um eixo financeiro, a gestão financeira, mas ainda é mais uma discussão de financiamento agora, né, aquela questão da crise, e um eixo jurídico, e também nós, da escola privada, temos que tomar cuidado. O dono da escola é responsável civil, trabalhista e até criminal por qualquer problema que aconteça. Então, nós precisamos tomar certos cuidados. Professor de grupo de risco vai ter problemas, a gente vai ter que administrar o contrato de trabalho. Alunos com grupo de risco, nós vamos ter que administrar o projeto pedagógico, né? E vamos ter que cuidar de todo mundo para que a doença não entre em nossas escolas. O Congresso trabalhará isso, como disse a Amábile muitas vezes, não deixe de se inscrever. É gratuito, mas precisa se inscrever. Nós queremos saber quem são os grandes educadores que fazem a educação brasileira. Muito obrigado, Rafael, muito obrigado ao SAS, obrigado, Amábile, obrigado à turma Marcelo, o pessoal Anderson, o nosso grande guerreiro Leonardo. Até a próxima.